Sejam todos muito bem-vindos ao programa Endireita Brasil. É uma alegria receber a sua audiência. Nós estamos com esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17 horas, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET e também o canal 6 para São Leopoldo. Canal 14 que vai para toda Novo Hamburgo e região e o canal 6 que está em São Leopoldo. O nosso programa é um programa de direita, é um programa de opinião, um programa conservador e vai trazer os principais fatos que marcaram a política no Brasil, no Rio Grande do Sul e na sua cidade. Nós estamos sempre recebendo também personalidades, pessoas que fazem a boa política e hoje conosco, na estreia do programa Endireita Brasil, está ele, o deputado estadual mais votado do estado do Rio Grande do Sul, jornalista Gustavo Vitorino. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria, Juliano. Obrigado pelo privilégio, obrigado por estar com vocês e parabéns pelo programa Endireita estar agora também na TV. A gente fica feliz porque nós precisamos cada vez mais espaço para falar a verdade. E como a verdade anda ficando rara no jornalismo brasileiro, né? Então eu me sinto extremamente feliz e honrado. Uma satisfação estar com você. Deputado, nós, bem falado, nós também temos o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela Rádio Felicidade 90.3, então das 18 às 19 horas. Então nós estamos aí trazendo essa ideia à nossa região, a região do Vale dos Sinos. E quero aproveitar para te pedir umas dicas aí, né? Como é que a gente posiciona, como é que a gente interage aqui, né? Meu primeiro programa de TV, então a gente está começando e nada melhor do que ter alguém com uma larga experiência na TV, que brilha, né, todos os dias ali na nossa televisão, a Pampa, que é a nossa irmã. Então, estou aqui para ganhar umas dicas suas, viu? Juliano, vou falar uma coisa para você. E você que está em casa nos assistindo, anote. A melhor maneira de você se apresentar para o público, seja no rádio ou na televisão, é com o coração. É quando você usa de sinceridade, quando você usa de verdades. É o caminho mais curto para que você tenha sucesso. Você é um cara com experiência, você é um advogado, um profissional que tem uma história interessante aqui no Vale. E essa experiência certamente está sendo uma novidade para você, mas não pega você despreparado, não. Mas o mais importante é isso. Se eu pudesse hoje, eu completo agora em maio 50 anos de rádio e em outubro 47 de jornalismo. Eu diria para todo mundo que está começando agora, inclusive profissionais prontos como o Juliano, seja sincero, abra o seu coração, fale em frente às câmeras, use a boca, mas fale com o seu coração. Certamente você vai chegar muito facilmente ao coração de quem está nos assistindo. Que coisa boa, Vitorino, que coisa boa receber esse feedback. Nós queremos exatamente fazer isso. A gente quer falar com o coração, queremos transmitir verdade aos nossos telespectadores e também nós queremos, dentro desse contexto, passar essa ideia que foi difundida pelo nosso presidente Bolsonaro. Eu acho que quando o nosso presidente assumiu, há 4 anos e alguns meses atrás, o Brasil teve uma guinada, veio uma verdade para a política, veio um combate à corrupção e a gente quer trazer isso, a gente não quer perder esses valores que foram trazidos para os patriotas. O pessoal, hoje tem muitas pessoas que ainda têm o orgulho de vestir a camisa verde e amarela, né? Então, a nossa bandeira jamais será vermelha. O Bolsonaro nos trouxe de volta, ou nos trouxe e nos incutiu de maneira definitiva, o orgulho de ser conservador de direita. O que é ser conservador de direita? É você respeitar a lei, mas você, muito acima da lei, ter uma visão também de justiça, você ter uma pauta voltada ao cidadão e à cidadania, e não voltada a guetos e a grupos. Você ter, essencialmente, o respeito pela criança e não tratar a criança como um objeto a ser moldado para o futuro que você quer. Não. A criança precisa ser respeitada nos seus princípios básicos de educação. Eu não quero, Juliano, eu tenho dito isso reiteradamente,
Eu não quero e não aceito que uma menina de 9 anos divida banheiro com um mangolão de 13, 14. Então, esses princípios e esses conceitos é que fazem parte de uma direita conservadora. O direito do cidadão ter uma arma para se defender, defender a sua família, a sua vida, o seu patrimônio. Então, são coisas que muitas vezes são até simplórias, de tão objetivas, tão escancaradas que estão na nossa frente. Mas essas coisas precisam ser respeitadas. E é isso que faz um conservador de direita. E antes que alguém pergunte, eu já vou dizendo, você sabe por que eu sou de direita? Porque eu, acima de tudo, quero um país olhando para frente. E nós, nos últimos 4 anos, olhamos para frente, consertamos muita coisa, que agora, infelizmente, está sendo destruída de novo. Mas tem um livro que eu recomendo a todos vocês que estão nos assistindo, do professor psiquiatra, professor Lyle Rossiter. O nome do livro se chama A Mente Esquerdista. Esse livro, ele já tem a versão em português, ele é de um dos maiores psiquiatras americanos, professor de várias universidades. Psiquiatra é bom, hein? Para analisar essa turma aí. Não, é o livro A Mente Esquerdista, escrita por um psiquiatra, ainda mais alguém do tamanho do professor Lyle Rossiter, explica exatamente o que acontece com a mente de esquerda. Nós, conservadores de direita, nós nos depuramos. Quando tem alguma coisa errada, nós pegamos a coisa errada e consertamos. Se não tem conserto, nós nos afastamos dela. Nós tiramos ela do nosso convívio. A esquerda não. A esquerda, ela protege o errado. Ela tenta inocentar culpados e muitas vezes de crimes assustadores. E essa é uma das diferenças. A esquerda, a mente esquerdista, segundo o professor Lyle, ignora o mundo à sua volta. Cria uma realidade paralela para si mesmo. O maior exemplo que nós temos é o Lula. Como é que alguém pode achar que um cidadão como esse tem condições de ser presidente do Brasil? Com as coisas que diz, com as coisas que faz e com as coisas que fez. Então, a esquerda tem essa coisa doentia que ignora o mundo, ignora os fatos e cria uma realidade paralela dentro da sua própria mente. Essa é a tese do professor Lyle, uma tese que nos assusta, mas basta você tentar conversar com um esquerdista radical por 5 minutos para descobrir de que realmente o esquerdismo, na opinião do professor Lyle, é uma doença mental. Me diga uma coisa, deputado. Vamos supor que no dia 8 de janeiro não fossem os patriotas que foram lá, mas fossem um movimento de esquerda como o MST ou de partidos comunistas. O que será que essa esquerda estaria falando agora dessas pessoas que continuam presas? Mas eles já fizeram isso. Já fizeram quebra-quebra, já jogaram tinta vermelha na casa da ministra Carmen Lúcia, já fizeram quebra-quebra em Brasília, já tocaram fogo em muita coisa lá, MST invade terra, mas aí eles entendem que é um movimento social, é o livre direito de manifestação da população. Então, o processo de destruição do Brasil, ele é muito mais do que político, ele passa pela justiça. Os nossos tribunais superiores destruíram a justiça no nosso país. Hoje você sabe, os julgamentos, como é que virão. Por exemplo, nós tivemos o governador do Distrito Federal afastado num canetaço do Alexandre de Moraes 24 horas depois. Isso não existe. Isso não existe. Nós tivemos pessoas presas, sem julgamento, sem acusação. Isso não existe. Isso não existe. Isso é tirania. Não é nem ditadura, é uma tirania. No entanto, agora essas imagens que vieram a público mostram o Flávio Dino dando ordens, o diretor do GSI, que está ao lado do Lula há pelo menos 2 décadas, dando ordens. Todo mundo viu quem patrocinou, todo mundo está vendo quem patrocinou, deu início e provocou o 8 de janeiro, e até agora não vi nenhuma ordem de prisão. Muito pelo contrário, eu só vi o Alexandre de Moraes, sempre ele, né, negando a soltura do ex-ministro Anderson Torres, um homem de vida ilibada, de vida limpa, que está preso há 3 meses. O Anderson Torres, para vocês terem uma ideia, está preso há mais tempo do que aquele psicopata assassino com aquela extensa ficha policial e criminal que matou as crianças lá em Santa Catarina. Essa é a justiça brasileira. Diga uma coisa, deputado, o senhor é a favor da CPMI?
do 8 de janeiro? Sou e eu acho que ela vai revelar muita coisa. Porque um dos argumentos deles, e a gente viu o ministro Flávio Dino e tantos outros falando que o dever de fiscalização vem da Polícia Federal, que não haveria necessidade de se ter uma CPMI quando se tem a Polícia Federal que está atuando no caso. O que o senhor pode nos contribuir com isso? É ridículo, né? Aliás, o ministro Flávio Dino, para falar bobagem, não precisa muito, basta ter um microfone na frente, né? Não, a Polícia Federal cabe investigar, mas a Polícia Federal, a exemplo de toda a máquina pública entregue na mão da esquerda, ela é politizada, ela se torna politizada. Veja você de que numa das decisões mais absurdas da história recente do Brasil, o senhor Alexandre de Moraes impediu a nomeação do delegado Ramagem como diretor da Polícia Federal no governo Jair Bolsonaro, porque alegou que ele era amigo de um dos filhos do Bolsonaro. Isso é fundamento jurídico? Isso é fundamento jurídico? Se fosse assim, 2/3 de quem está lá em Brasília tinha que estar fora. Então, a Polícia Federal investigar cabe, mas não uma Polícia Federal transformada em Gestapo. Nós não podemos permitir isso. E o que a gente pode assistir a qualquer momento é o avanço desse tipo de coisa, transformando um órgão de governo, um órgão de Estado, num órgão de governo. E isso, historicamente, se consolidou através dos tribunais superiores. É só olhar o que é o STF hoje, o que é o TSE, o que são os tribunais superiores, o próprio TCU, no que se transformou. Então, nós temos hoje uma dificuldade muito grande de lidar com a palavra democracia, porque nós a perdemos. Nós estamos perdendo agora o que ainda nos resta de liberdade. Ou você acha que eu posso dizer tudo que eu gostaria aqui? Você acha que eu posso dizer tudo que eu tenho vontade de passar para quem está nos assistindo? O que nós estamos vendo, não, né? Eu não posso passar. E o senhor tem a sua proteção constitucional, como é que se chama? Não adianta. Imunidade Não adianta. parlamentar? Ele mandou prender um deputado, o Daniel Silveira está apodrecendo lá na cadeia porque xingou o STF. Pô, processa ele, segue o devido processo legal, toca o barco. O Roberto Jefferson também está preso, apodrecendo lá. Esses dois vão ter as vidas destruídas. E a ideia do STF, particularmente do Alexandre de Moraes, é destruir mais algumas vidas por aí. O Brasil tem refugiado político, o Brasil tem presos políticos. Ou você vai dizer o quê? Que aquelas 300 pessoas que ainda estão presas lá são terroristas? Para! Você não sabe o que é terrorista. Eles não fazem ideia do que é terrorista. Mas, para a Organização Globo, Folha de São Paulo, essa gente são perigosos, terroristas, golpistas. Se a gente não sabe o que é golpe de Estado, se a gente não sabe o que é terrorismo, a gente não sabe nada. Usam palavras soltas de qualquer forma, como se elas se consolidassem como verdade. Por isso que eu digo, o jornalismo brasileiro está agonizando. E teve uma pessoa que ela foi assaltante de banco, estourou bomba, fez reféns e acabou virando presidente do Brasil. E não bastasse isso, nós temos gente com ficha policial lá em Brasília, amigo. Ficha judicial, que dá inveja. Mas eu vou dar um exemplo para você. Nem vou avançar tanto nessa tragédia ética e moral do governo de esquerda. Eu vou avançar para vocês em gestão pública. Dos 6 piores IDHs do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que fala da economia, fala da educação e da segurança, dos 6 piores IDHs do Brasil, 5 estados dos 6 piores, 5 estados, têm os governadores hoje como ministros em Brasília. Essa gente destruiu os seus estados e hoje são ministros do governo Lula e estão decidindo a nossa vida. O que eu posso esperar disso? Quer que eu avance mais? Todos os estados do Norte e Nordeste, com exceção de Roraima, todos os estados do Norte e Nordeste têm mais programa social, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, do que carteira assinada. É verdade. Então, assim, enquanto Sul, Sudeste, Centro-Oeste, essas regiões têm um índice relativamente proporcional, o Norte e Nordeste, todo ele tem uma massa superior a de trabalhadores formais,
de beneficiários de programa de governo. Aí eu pergunto para você, o cidadão tem um salário mínimo de R$ 1.302. Ele e a mulher, cada um tem um Bolsa Família de 600 prata. Esse 1.302 tem desconto não sei o que, vai sobrar 1.100 e pouco. Ele e a mulher têm 2 Bolsa Família de 600 prata. Ele vai trabalhar para quê? E se ele tiver mais 2 filhos, vai para 1.500 prata. Por que ele vai trabalhar? Ele vai viver de bico, trabalho informal, ou sequer vai trabalhar. Eu cruzei numa cidade no sul de Pernambuco, norte de Alagoas, chamada Tamandaré. Sabe qual é o maior prédio de Tamandaré? É um prédio central, branco, na praça principal, escrito em letras garrafais, receba aqui o seu Bolsa Família. Então, sabe, se é o pobre, se é aquele carente necessitado que vota na esquerda, por que você vai tirar as pessoas da carência? Por que você vai tirar delas a necessidade? Mantém essas pessoas dando esmola, pagando miséria e fazendo com que elas se tornem eternamente seus cabos eleitorais. É o resultado que nós temos no Brasil hoje. Que coisa. Deputado, nós estamos fazendo de trás para frente, né? Começamos do governo federal, depois nós vamos para o estadual, depois eu quero falar um pouco da sua vida pessoal também. Mas nós temos outras CPIs que também estão para instalação, inclusive um grande amigo seu e meu também, que é o deputado federal Tenente Coronel Zuco, está sendo proponente da CPI do MST. Pergunto para o senhor é a favor dessa CPI? O senhor acha interessante que seja investigado esse movimento que há anos vem incomodando muitos produtores, vem invadindo terras? O que o senhor pode falar desse assunto para nós? Eu acho que a CPI do MST está mais do que na hora. Aliás, eu acho que tinha que ter um processo judicial, né, para responsabilizar os líderes do MST. Há muito tempo que esse líder do MST, até me fugiu o nome, porque eu faço questão de esquecer o nome, o Sted. Há muito tempo que o sujeito tinha que estar preso. Ele, Boulos é deputado federal, os caras tinham que estar preso. Ele patrocinava invasões em São Paulo, tinha cursinho de invasão, tem vídeo dele mostrando como é que ele fazia, como é que se faz. Esse cara tinha que estar preso. E essa gente está solta. Está lá em Brasília dando pitaco. O MST tem cargos no governo, tem cargos de direção no governo federal. O Boulos está lá pregando moral de cueca, sabe? Essa gente tinha que estar presa. Então, proposta do Tenente Coronel Zuco, deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, e olha, quem votou nele, votou num grande cara. Não se arrependeu, né? Não se arrependeu. É meu padrinho político, é um cara que eu tenho como irmão, é um parlamentar exemplar e pode ter certeza, isso vocês podem confiar para o resto da vida, porque eu conheço muito bem. E sei que essa proposta dele vai encontrar muita resistência no Congresso, porque o Congresso tem medo de tocar nessa chaga. E é uma ferida aberta na legislação, na justiça brasileira, a existência do MST. Isso é uma ferida aberta, uma organização que com o tempo se tornou uma organização criminosa. A gente está vendo, são invasões de terra, fere, esbulho possessório, está lá no Código Penal. Então, é um problema grave que nós enfrentamos. Aqui no Sul, eu avancei da CPI, já apresentei um projeto de lei, está na Comissão de Constituição e Justiça, estou otimista de que até maio esse projeto seja aprovado na Constituição e Justiça e vá para o plenário. E estou negociando com o governo a aprovação desse projeto que pune invasor de terra. Aqueles que têm programas sociais do Estado do Rio Grande do Sul, cargos em comissão, participação em concursos, financiamentos, invasor de terra não pode ter dinheiro público. Não é justo um trabalhador sair de manhã, 5h30, 6 horas da manhã de casa, vai para a parada de ônibus, trabalha o dia inteiro com a sua marmitinha, volta final de tarde, cansado, toma o seu banho, aí senta em frente da televisão e vê programas sociais e vê invasor de terra recebendo dinheiro que ele tirou do seu suor em forma de tributo e imposto. Isso não pode acontecer, Juliano. Não pode. E no Brasil está escancarado isso. Está cheio de invasor de terra. Aliás, a maioria está em programa social e alguns do Estado do Rio Grande do Sul. Por uma questão de competência, eu não posso invadir a esfera federal,
Mas na esfera estadual, eu apresentei esse projeto, quero aprovar esse projeto, e o Rio Grande do Sul vai começar a enfrentar a invasão de terra, sim. Projeto exatamente igual, foi apresentado pelo deputado Zucco lá em Brasília, ajudei ele a elaborar, ele pegou o meu projeto, adaptou na esfera federal, apresentou lá em Brasília, vai tentar aprovar também, porque isso pode mudar muita coisa. Dinheiro do trabalhador tem que ir para o trabalhador, para quem trabalha. Escola, educação, segurança, saúde, é isso que precisa. Não é dinheiro do trabalhador indo para vagabundo invasor de terra. Ah, movimento social. Não, isso não é movimento social. Movimento social é você protestar nas ruas, é você pedir atitude dos seus parlamentares, é você pedir segurança, você pedir trabalho. Isso é movimento social. Agora, invadir terra? Não, não é movimento social, é crime. Queria ouvir a sua opinião, por que em 2 meses do governo Lula houveram mais invasões do que em 4 anos do governo Bolsonaro? Por causa disso, né? Por causa disso. A esquerda, ela é transgressora. Ela é transgressora. O senhor viu que até mesmo os órgãos públicos foram invadidos? Sim, sim, e não aconteceu nada com ninguém. Ninguém foi preso. Eu vi o ministro querendo negociar com eles para eles saírem lá do... Agora imagina o seguinte, Juliano. Imagina se, em vez de MST, fossem 10 pessoas vestindo verde e amarelo com a bandeira do Brasil. Estavam os 10 na cadeia até agora, apodrecendo. Com certeza, concordo. Então, assim, o problema começa no Brasil, começa hoje, no totalitarismo que foi assumido pelo governo de esquerda, porque ele sabe que tem os tribunais superiores nas mãos. Eles sabem. Por exemplo, o projeto deles agora é tornar o Bolsonaro inelegível. Eles vão inventar alguma coisa para tornar o Bolsonaro inelegível. Ah, o Bolsonaro roubou 2 balas de um coleguinha dele quando tinha 7 anos na escola primeira. Vai ficar inelegível. Eles vão inventar uma besteira. Eles querem tornar o Bolsonaro inelegível. Esse é o projeto deles. E o STF, hoje, é um órgão auxiliar do governo federal. O que o Lula fizer e der bronca, o STF segura. Essa história de que é o Lula a base parlamentar, mentira. O Lula está se lixando para o parlamento brasileiro. Sim. Ele vai baixar decreto-lei e quem inventar de se colocar contra, ele vai arrumar uma liminar. Vou dar um exemplo para vocês. Início do governo, o parlamento brasileiro sequer ainda tinha sido empossado. Sequer tinha sido o parlamento brasileiro já empossado. 1º de fevereiro. O Lula foi empossado 1º de janeiro. Ele teve tanta pressa de meter a mão e pedir os 200 bilhões que ele queria, que sequer esperou o parlamento brasileiro votar ou apresentar discussão sobre o tema. Ele entrou na justiça, conseguiu uma liminar do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes deu uma liminar autorizando o governo federal a gastar o que ele quisesse, desde que fosse em programas assistenciais, assistência social, programas de ordem social. Quer dizer, então, ali ele já deu um trailer, não importa se o parlamento vai aprovar ou não, ele vai no STF. Então, a ditadura de esquerda hoje está muito mais forte, porque em 2002, 2003, quando o Lula assumiu, o STF não era tão serviçal. Hoje é praticamente um departamento da esquerda brasileira. É verdade. O que o senhor achou do projeto lá, a PEC da isonomia? O problema que nós temos quando falamos em isonomia no Brasil é que nós temos uma dicotomia muito grande entre carreiras públicas, entre propostas e projetos políticos. Nós temos uma dicotomia muito grande no próprio processo de julgamento do nosso país. Eu, uma vez, fiz uma pergunta para um professor constitucionalista, lá na Rádio Pampa, ele disse: Gustavo, vamos ser realistas. Nós temos 11 ministros, cada um com uma Constituição debaixo do braço. Então, quando a gente fala em isonomia, você pede isonomia com aquilo que lhe interessa. Serve? Não serve? Bom, essa isonomia não serve e você dá um fundamento qualquer e está explicado. Essa isonomia serve por quê? Pelo princípio da isonomia e defere. Então, no Brasil é muito difícil a gente discutir isonomia. Algumas são aplicáveis, outras, na minha opinião, não. Tá certo então, deputado, nós vamos pro break. Vamos lá. Tá? Já aproveita para me dar uns toques aqui. Temos que pagar as contas, né?
Um forte abraço, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso, vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Em Direita Brasil e hoje nós estamos recebendo o deputado estadual mais votado do estado do Rio Grande do Sul, Gustavo Vitorino, jornalista conhecidíssimo em todo o nosso estado e está fazendo um grande trabalho já ali na Assembleia Legislativa do nosso estado. E a minha pergunta já vai nesse sentido, Gustavo. Como é que foi essa chegada no parlamento? Como é que foi essa recepção? Quais foram as tuas primeiras impressões ali da nossa Assembleia? Bom, um pouco mais de 2 meses de mandato, eu diria que eu já aprendi bastante, viu, Juliano? Aprendi bastante e tenho muito por aprender. Eu acho que é fundamental que a pessoa tenha sempre em mente de que o aprendizado é eterno. Você nunca vai saber tudo o tempo todo sobre todas as coisas. Quando eu entrei para a política, pela mão do deputado, Tenente Coronel Zuco, meu amigo, que disse, olha, Vitorino, vamos, você vai gostar, a política feita de mãos limpas é um negócio agradável, você vai conhecer o outro lado, porque você sempre foi pedra, agora vai ser vidraça, então vamos aprender o outro lado do balcão como é. E ele me convenceu e eu entrei, tive uma votação ótima, maravilhosa, me sinto feliz. E cheguei... Esperava que ia fazer uma votação assim? Não, então? Júlia, não, eu tenho que ser honesto, eu não esperava. Eu tinha a perspectiva de aprender, fui aprendendo. A coordenadora da minha campanha, a Aline Araújo, que até hoje está comigo, é minha agente política lá. Essa é boa, eu aprendi muito. Ela só trabalha com os mais votados, né? Pois é, você vê que eu já comecei por cima. Começou bem, né? Pé quente, né? Pé quente. E ela foi me orientando em algumas coisas, o que eu deveria, o que eu não deveria fazer. O Zuco foi muito meu guru, olha, faz isso aqui não deve fazer, coisa e tal. Mas o mais importante disso foi o aprendizado Tinha um número na cabeça, não? Não. Não tinha? Não, eu imaginava, a princípio eu imaginava assim, se der sorte e tudo correr bem, 25 a 30 mil votos. Aí eu entro ali raspandinho. 100 mil a menos? Aí eu digo, eu entro ali raspandinho, coisa e tal, já vai estar bom, vou comemorar, vou ser feliz. Mas aí eu recebi muita palavra de entusiasmo durante a campanha. A gente teve muitos amigos que nos entusiasmaram, coisa e tal. Volta e meia a gente se assustava, ficava preocupado. Mas eu pensei, eu digo, não, vamos acreditar. E faltando uma semana para a eleição, Juliano, eu pensei comigo mesmo, eu digo, vai dar. Porque era muita receptividade, sabe? Onde chegava era portas abertas. Era portas abertas, isso é muito legal. Não te preocupou com a questão que não tinha dinheiro para a campanha? Eu me preocupei, assim, até a página 2, porque depois eu pensei uma coisa, eu tinha um handicap sobre os demais candidatos. As pessoas tinham que saber só que eu era candidato. Eu não precisava apresentar uma plataforma, porque todo mundo me conhecia do rádio e da TV. Sim. Sabe que eu sou conservador de direita, então eu não tinha necessidade de vender uma plataforma. Sempre muito bem posicionado nos programas. A minha posição sempre foi
conservador de direita. E isso fez com que as pessoas... Bom, o Vitorino é candidato. O Vitorino é conservador de direita. Ou eu gosto ou eu não gosto. Então isso foi, digamos assim, um pequeno handicap que eu tive, mas fazer campanha sem dinheiro é complicado. Viu? Você tem que tirar leite de pedra. E a gente conseguiu fazer uma campanha, racionalizamos bastante os custos, a ajuda da Aline e de outras pessoas que estiveram ao meu lado na campanha. A gente fez a campanha com 4, 5 pessoas. Nossa campanha foi 4, 5 pessoas. Eu acompanhei de perto. Né? Um negócio assim, pequeno mesmo, e eu fui recebendo feedback dessas pessoas, mas o mais importante que eu ouvi do Zuco, e ouvi da Aline também isso, que é o seguinte: vai para a rua. Não seja aquele candidato da televisão, da rádio. Não, vai para a rua, vai para o meio da praça, apertar a mão das pessoas, conversar com as pessoas, se te xingarem, não tem problema, vai lá, aperta a mão de quem te xingou. E eu vi muitas vezes, nós nos encontrávamos na campanha, mas eu vi muitas vezes as pessoas te cercando, te abraçando. Isso era é um muito carinho, legal. E pessoas que que eu acho que pessoalmente não te conheciam. Isso é muito legal, porque cria uma intimidade. Aí eu comecei a pensar, eu digo, caramba, a TV e a rádio vão me dar uma votação bacana. Bom, veio a campanha, todo mundo sabe o resultado, eu tomei um susto. Mas aí veio o mapa de votação. E eu sentei com o pessoal lá da minha equipe e nós começamos a olhar. Tem município que não entra nem a Rádio Pampa, nem a TV Pampa. Tem cidade que eu não sei onde fica. Eu fui saber onde... São 150 cidades no estado? Não, 497 cidades. Não, mas no que estado a Pampa pega. A Pampa pega 100 e alguma coisa, quase 200 municípios. Mas tem cidade que eu tive voto que eu não sei onde fica. Eu fui saber onde fica a Arvorezinha quando eu fui contar os votos. Eu não sabia onde fica a Arvorezinha. Antagorda, que lembra uma ex-sogra que eu tinha, mas enfim, eu não sabia onde ficava o Antagorda. Me perdoem as antas e as gordas, mas eu não sabia onde ficava. Poço das Antas, eu sei que ficava perto de Lajeado, Encantado, uma coisa assim, por ali, perto de Guaporé, uma coisa assim. Aí eu fui olhar esses municípios, alguns deles não entram a TV Pampa, nem a Rádio Pampa. Eu digo, gente, como é que eu fui buscar voto nessas cidades? E aí eu passei a entender um pouco também do ir para a rua, apertar a mão das pessoas. Porque dia desses teve um amigo que comentou comigo, Gustavo, eu estava num restaurante, veio um garçom apertar minha mão e dizer, olha, diz lá para o Vitorino, o Thiago Albert, lá da Atualidades Pampa, ele disse, diz lá para o Vitorino que eu sou um dos votos que ele teve em Arvorezinha, porque a minha cidade e a minha família votou nele. Que bacana. Então assim, esse processo de chegar às pessoas é muito importante. Mas sabe que uma coisa que me chama a atenção é que lá no programa que é o mais assistido, o programa teve, eu acho que uns 2 colegas que também concorreram. Sim. E eles não tiveram uma votação expressiva assim. Pois é, aí que está. Eu considero fundamental, Juliano, para você fazer uma análise, você ter um posicionamento linear. Não dá para acender uma vela para o santo, uma para o diabo. Não dá. Não dá. Você tem que ter posição. Essa coisa de, mas eu sou isento. Desculpem, senhoras e senhores, não acreditem em profissionais isentos. Não acreditem. Vai ter gente que vai ficar brava comigo. Pode ficar. É como cronista esportivo que diz, eu não torço nem para Grêmio, nem para Inter. Eu torço não existe. Eu torço para o 15 de novembro de Campo Bom. Para, tio. Para. Faz assim. Nada impede que você tenha um lado, mas que você dê a notícia na íntegra. E depois você opina. Então, eu dou a notícia na íntegra. O jornalista fala. Bom, agora vai falar o comunicador conservador de direita. E dou a minha opinião sobre o assunto. Sabe que essa questão do esporte tem um comunicador assim que me chama muito a atenção, que é o Guerrinha lá do programa aquele muito famoso lá. O Guerrinha é um cara espetacular. Ele é colorado, declarado colorado, mas ele faz uma análise e quando tem que criticar, ele critica o time dele. Ele critica o Inter, ele elogia o Grêmio, o Guerrinha... Isso mostra o que é um O profissional. Guerrinha é um fenômeno. O Guerrinha, se ele for
Ele pode comentar um jogo do Grêmio na cabine da emissora dele, na arena do Grêmio, ele não vai ser hostilizado. E ele é colorado assumido. O Guerrinha é um fenômeno, mas o que é isso? É credibilidade. Ele é um cara bem humorado, um cara que tem credibilidade, um cara que brinca, diz as coisas muitas vezes divertidas, faz piada, mas a credibilidade está no seu posicionamento, está na forma de você tratar a verdade. Lembra quando eu disse no início do programa? Sim. Melhor ferramenta para você ter empatia com o público é a sinceridade. Seja sincero, abre o coração, fala com o coração. E eu acho que o Guerrinha tem muito disso. Então, eu gosto dele, eu sou fã dele. Nunca apertei a mão dele, nunca sequer cruzei com ele no mesmo ambiente. Mas é o tipo do cara que eu gostaria de apertar a mão e dizer para ele, cara, sou seu fã. Que me veio agora aqui na cabeça, né? Porque é bem nisso que tu estava falando. Vitorino, como é que foi a chegada lá na Assembleia? Como é que foi a recepção dos teus colegas? Porque tu foi o deputado mais votado. Tu chegou lá, tu tinha o triplo de votos de muitos colegas teus. Como é que foi essa receptividade deles? Bom, eu sou sincericida, então os senhores telespectadores me perdoem. Por favor. Eu cheguei na Assembleia, existia uma certa resistência a mim, porque eles achavam que o deputado Gustavo Vitorino seria o jornalista Gustavo Vitorino, o advogado Gustavo Vitorino. Um cara de embate, um cara guerreiro, um cara de opiniões fortes, um cara que... Não, eu me dei o trabalho, pelo menos os primeiros 30 dias, convencer o mundo de que eu não era um monstro. Gente, eu vim aqui para trazer propostas, trazer projetos, conversar com a direita, com a esquerda, vamos convergir em nome do cidadão. Bom, levei um mês para isso, Juliano, para convencer as pessoas. O único lugar que eu não fui bem tratado, porque eu não fui maltratado, mas fui tratado com um certo distanciamento seguro, né? Depois fui criando intimidade com vários deputados. Hoje eu posso dizer que, além de colegas deputados, eu tenho muitos amigos lá dentro. Coisa boa. Foi muito legal. E o partido, como é que foi? Dentro do partido do Republicanos? Eu não posso mentir. Eu nunca fui bem tratado dentro do Republicanos. Não foi mesmo, nunca fui bem tratado. O Republicanos me tratou sempre como um parlamentar, sou parlamentar do partido. Tenho digamos assim, a atenção mínima necessária do partido, converso com o presidente, Carlos Gomes, enfim. Mas daí a ser tratado como deputado mais votado do Rio Grande do Sul, ter o respeito do partido, ter outras coisas, como, por exemplo, eu lutei pela presidência da Assembleia no 4º ano e fui derrotado numa votação interna do partido. E ninguém me convence que não teve o dedo da direção do partido nessa votação. Eu sou honesto, e eu disse isso, digo em reunião do partido. Ficou uma mágoa? Digo para Ficou todos. uma mágoa? Não, eu não guardo mágoa, porque eu acho que quem tem mágoa e quem odeia sofre mais de quem é odiado. Sim. Mas eu passei a ver os meus limites dentro do partido e, principalmente, o limite do partido dentro do meu trabalho. O trabalho de construção do partido é uma coisa importante, eu ajudo na medida do possível, mas vou ser honesto para você. Eu esperava mais do meu partido. Gustavo Vitorino sem papas na língua, hein? Nenhuma. Esse é o convidado que a gente queria. Nenhum. Vitorino, deixa eu te perguntar outra coisa. Eu vi que dentro dessa tua atuação parlamentar, tu está muito próximo de muitos prefeitos. Tem feito uma caminhada, eu mesmo te acompanhei em algumas agendas. E quais são as tuas perspectivas para esse pleito de 24? Juliano, em 24 a gente vai ter eleições municipais que são extremamente importantes para o nosso estado. Primeiro porque, você nota, municípios que têm prefeitos conservadores são municípios progressistas. Municípios que têm uma visão. Municípios que têm prefeitos de esquerda, com uma visão socialista, esquerdistas, são municípios limitados, municípios retrógrados que não avançam. Então eu deixo a pergunta para você que está nos assistindo. Como é que você quer a sua cidade? Como é que você quer o seu município no próximo ano? Não é só prefeitos, vereadores. Você já pensou
em quem você vai votar para vereador no ano que vem? Ah, eu não sei, coisa e tal, tá? Até lá vou pensar. Tá bom, eu quero que você pense. Pense com carinho no prefeito, mas pense com carinho também no vereador, porque o vereador é a base para o prefeito, ou é o fiscal do prefeito. Então você precisa ter vereadores da sua confiança, vereadores que tenham um pensamento alinhado com você. Então, assim, dos muitos municípios que eu tenho visitado, apesar de ter uma semana complicada, eu sempre dou um jeito de viajar, pelo menos 2 cidades por semana eu visito. E eu entendo, Juliana, que nós precisamos candidatos que tenham uma visão social, que tenham uma visão para o cidadão, para a cidadania, e não para pautas. Porque as pautas, elas são incidentárias. Essas pautas muitas vezes são obtusas. Você, para privilegiar um determinado grupo, você prejudica todos os demais. E eu sou contra isso. Eu, por exemplo, eu vejo, lhe peço desculpas, mas vejo respeitosamente para Novo Hamburgo um grande vereador do meu lado. Eu lhe peço desculpas porque eu não sei até que ponto você tem esse projeto, essa proposta, até que ponto pode avançar, mas eu vejo em você um grande nome para Novo Hamburgo. Por quê? Por causa da sua posição linear como conservador, de direita, olhando o cidadão e a cidadania. Novo Hamburgo precisa disso. Assim como nós precisamos de outros vereadores com esse perfil em outras cidades. E a mesma coisa, e principalmente se aplica aos prefeitos. Não se iludam com todo aquele que chega à sua frente e diz: ah, eu sou conservador de direita. Não, olha a história dele. Olha como é que ele votou. Olha como é que ele vota. Olha quem está ao seu lado. E aí faça o seu julgamento. Porque é muito fácil dizer: ah, eu sou de direita, eu sou conservador. Dê uma olhadinha em Brasília. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se elegeu com um discurso conservador. Hoje não tem nada mais esquerda e serviçal ao governo que o Rodrigo Pacheco. Olha o que aconteceu com os traidores, Joyce Hasselmann, o Alexandre Peladão, aquele Frota, Alexandre Frota, e uma série de outros que se venderam como conservadores e depois se viu eram oportunistas. A política até aceita e perdoa a traição, mas ela não esquece e não perdoa os traidores. Então, cuidado em quem você vai votar no ano que vem. Sabe, só uma curiosidade aqui, né? Sabia que o Frota fez um pedido de gabinete especial lá, porque ele fez um implante peniano e ele colocou que ele tinha uma deficiência, para conseguir um gabinete mais próximo lá do plenário. Já viu uma coisa dessa, deputado? Barbaridade. Mas eu pensei que era um gabinete mais próximo do banheiro. Porque de repente seria até o mais adequado, né? Aquela coisa. Enfim, mas esse recebeu a punição das urnas, sim. A Joyce Hasselmann recebeu a punição das urnas. Eles praticamente acabaram. A mesma coisa. De meio milhão de votos, ela foi para 12. O Rodrigo Pacheco vai ser a mesma coisa. Rodrigo não se elege mais nada em Minas Gerais, talvez vereador em Belo Horizonte. O Rodrigo Pacheco, eu gosto muito do Cláudio Humberto. Aquele colunista que eu acho que é colunista de todo o Brasil, vários jornais, ele sempre está presente, e ele apelidou o Rodrigo Pacheco o senador roda presa. Ele tranca tudo, ele não deixa o Brasil andar. É o engavetador oficial do Parlamento Brasileiro. É verdade. O Rodrigo Pacheco, ele é outra enganação, é outra mentira, e dificilmente ele vai se reeleger em Minas Gerais. Muito pelo contrário. A gente sabe que ele quer, desse governo de esquerda, um lugar... Dizem que é STF, mas não é. STF é balão de ensaio que ele está largando para esconder a verdade. Ele quer uma vaga no Tribunal de Contas da União. Deixa eu só voltar. Veremos, então, um deputado Gustavo Vitorino bem atuante nas eleições de 24? Sim. Tu já está fazendo aquele crivo dos parceiros, vendo em cada município quem é quem, escolhendo, tanto de prefeitos quanto de vereadores. Pela história, pela credibilidade, eu estou escolhendo bem vereadores e prefeitos que eu vou apoiar. Até porque tu vai colocar o teu nome junto com aquela pessoa. Tá botando a tua cara, a tua marca ali. É uma responsabilidade, né, Juliano? Muito grande. Eu não posso correr risco. Então, estou conversando com prefeitos, estou conversando com candidatos, potenciais candidatos a prefeito, vereadores, potenciais candidatos a vereadores,
E muitos deles eu vou subir em palanque, eu vou para o interior, eu vou subir em coreto, vou estar ao lado, vou apoiar, e você, em decidindo, é uma dessas pessoas. Já estou lançando aqui, esta oficialmente, a campanha do Juliano Souto, porque nós somos pessoas nas quais se tem confiança. Se tem confiança. Eu quero crer que você, até por ser pai de 3 filhos, você jamais permitiria que uma filha sua de 7, 8, 9 anos dividisse banheiro com um mangolão de 13, 12, jamais, 14. Jamais. Né? Eu não consigo imaginar você se colocando contra o direito do cidadão de ter uma arma em casa para defender a sua família, o seu patrimônio e a sua vida. Então, assim... Até porque nós temos porte de arma e a gente gosta e a gente... São posições simplórias que definem um conservador, ou seja, o direito do cidadão e da cidadania, sem pautas incidentárias, sem defender guetos, aquela coisa de, é porque a minoria isso, a minoria aquilo. Por exemplo, quer ver? Já que esse programa é para dar polêmica, vamos criar mais uma aqui. Cota. Eu sou favorável à cota social. Pobre. Pessoa pobre, carente, essa precisa cota e deve ter cota. Todo o resto... Ele que estudou a vida inteira em escola pública... Esse tem que ter cota. Agora, pautas incidentais, pautas temáticas, pautas de costumes, não tem que ter isso. Não tem que ter cota. Mas o fulano é índio, o fulano é negro, o fulano é trans, o fulano é marciano, o fulano é piloto de helicóptero. Não. Tem que ver se ele é pobre. Se ele é pobre. E digo mais, se é para fazer polêmica, vamos fazer confusão de vez. Eu acho que a universidade pública deveria ser reservada somente para pessoas pobres. Quem pode pagar vai estudar em universidade privada. E está cheio de... É o contrário hoje, né? Está cheio de universidade privada boa, de qualidade, ótimas, algumas muito melhores que as públicas. Eu acho que a universidade pública deveria ser para pessoas pobres. Aí eles dizem assim, mas eu contribuí, eu pago imposto, eu tenho direito que o meu filho estude numa universidade gratuita. Sim, é uma discussão questionável, mas nós estamos pensando no Brasil do futuro, nós estamos pensando em equilibrar a sociedade, da educação para todos. Nós queremos a distorção que existe hoje. Você já viu o estacionamento no curso de medicina da URGS? Meu Deus, deve ser só carrão. Não tem pobre ali. Não tem pobre. Os cursos nobres das universidades federais não tem pobre. Por quê? São pessoas que podem se preparar, fazer cursinho, enfim. E aí o que acontece? As pessoas pobres, carentes, vão para pequenas faculdades, pequenos cursos superiores, muitas vezes tecnólogos, para tentar ter uma profissão e ter dignidade. E isso eu acho injusto. Eu acho justo você ter... Agora, viu o que aconteceu num curso de engenharia da Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ? Foi a UERJ, Eles mudaram a forma de avaliação das cadeiras de cálculo de um curso de engenharia. Vão reduzir o grau de dificuldade por causa do número de reprovação. E aí foram tentar ver onde estava o problema. Nas cotas. Então, assim, sou favorável à cota social. Escola para pessoa pobre, carente, esse precisa de ajuda. Agora, cota porque é índio, é marciano, não, isso não. Isso para mim Deixa eu voltar para a Assembleia Legislativa. Sabe que uma coisa que me marcou muito tua, foi antes de tu assumir. Eu cheguei e te perguntei, e aí, deputado, o senhor vai ser governista, o senhor vai fazer parte do governo Leite? E aí o senhor disse assim para mim, Juliano, eu não vou fazer parte desse governo. E o senhor não vai pedir nenhum cargo e coisa mais? É uma conversa informal nossa. E o senhor disse, não vou pedir nenhum cargo. Já estou sabendo que está vindo um pacote de maldades e eu não vou fazer parte disso. Então, o que eu tenho direito ali na Assembleia, eu vou usar, né, obviamente, porque é destinado a nós, deputados, mas eu não vou fazer parte de governo. Então, eu serei totalmente independente. O que for bom para o Estado, eu vou votar, e o que não for bom, eu não vou votar. E isso me marcou muito de ti, Vitorino. Marcou muito mesmo, porque eu vi que tu é um deputado que tu não vai fazer aquele toma lá da cá,
que muitos acabam fazendo, que muitos acabam se vendendo, por quê? Porque estão sempre de olho na outra eleição. Como é que, explica para os ouvintes, assim, para os nossos telespectadores, como é que é essa posição do deputado Vitorino diante de um governo que quer comprar os deputados? Pois é, Juliano, o problema todo está no fato de que na eleição eu estava do outro lado. Eu defendi o Onyx Lorenzoni, a eleição dele, porque o Rio Grande do Sul precisa ter um governador conservador. O Rio Grande do Sul só tem governador de esquerda. E olha o buraco que a gente se meteu. O Rio Grande do Sul é um estado insolvente. Tem um rombo nas contas públicas brutal. O orçamento que está aí foi aprovado com déficit de 3 bilhões e 800 bilhões. É o orçamento para 2023. Então, e aqui do lado, Santa Catarina, nunca teve um governador de esquerda. E olha como está Santa Catarina, olha como está a gente. Então não está nada a gente mudar isso. Bom, fomos derrotados nas urnas. Só que o Eduardo Leite teve menos votos que o Onyx Lorenzoni. Quem elegeu o Eduardo Leite foi a esquerda, foi PT, PCdoB, PSOL. Tá certo. Isso, então, quem elegeu o Eduardo Leite foi a esquerda, que hoje quer se colocar como oposição e criticar tudo que o Eduardo Leite faz. Não, não pode, não tem moral para isso. Eles elegeram o Eduardo Leite. É uma incoerência. Eu tenho autoridade moral e ética para criticar o governo Eduardo Leite, porque eu fui oposição a ele nas urnas. Mas eu não sou o que nós podemos chamar de oposição ou oposição consciente. Oposição raivosa eu não seria, em hipótese alguma, porque não é da minha índole. Oposição consciente também não, porque por si só traz um preconceito no bojo, né? Oposição já é... Não. Também não sou situação, não sou, não serei, não vou ser nunca, porque o Eduardo Leite é de esquerda. Vamos ser realistas, o governador Eduardo Leite, ele pode ser centro-esquerda, esquerda moderada, enfim, mas ele é esquerda. Então eu me coloquei na Assembleia como um deputado independente. Eu não tenho cargo público, não quero cargo público. Se tiver que votar com o governo por propostas que sejam adequadas ao cidadão e à cidadania, eu vou votar com o governo. Se a proposta, na minha opinião, privilegiar guetos, for propostas incidentais, ligadas a costumes, ou aumento da máquina estatal, eu vou votar contra. Aí já ouvi, mas você vai ter coisa que você vai acabar votando junto com o PT, PCdoB, PSOL. Sim, qual é o problema? Não vejo nenhum. Eu estou votando com a minha consciência, eu não estou votando com o partido que está do meu lado. Só para dar mais uma polêmica, e se o partido mandar tu votar? Eu mando o partido catar coquinho. Porque eu trabalhei sozinho, Juliano, na campanha. Eu e mais 4 ou 5 pessoas que hoje estão no gabinete comigo. Puxou mais um deputado, pelo menos mais um. Com certeza foi puxado. Eu não sei se coeficiente, eu puxei 1 ou 2, mas a deputada Eliane Baia e o deputado Capitão Martin tiveram umas votações mais baixas do republicano. Não sei se eu puxei os 2, puxei um só. Bom, mas assim, o meu voto é meu. Não vai ser uma decisão de gabinete. Nós nos reunimos, os deputados republicanos, os 5 deputados, vamos decidir como vamos votar. Bom, a gente decide, chega num acordo. Bom, ali foi uma decisão de bancada. Se tiver que votar com uma bancada, eu vou votar com a bancada, porque nós decidimos. Agora, se houver uma discussão no sentido de que, não, o partido tem interesse que você vote assim. Não, alemão, não vai dar certo. Eu vou votar de acordo com a minha consciência. Se for uma decisão de bancada, que os 5 deputados tomarem juntos, vou votar com a bancada. Mas aí foi uma decisão em conjunto. Uma decisão em conjunto, de bancada. Agora, receber uma ordem, não, você tem que votar assim, esquece, não tem nenhuma chance. Deputado, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, é uma pena, passou rápido, né? Porque é um bate-papo entre amigos aqui, né? Mais informal e essa é a pegada do programa que a gente quer aqui no Endireita Brasil. Só para finalizar, eu queria que desse uma pincelada naquela frente parlamentar que eu achei maravilhosa da defesa da advocacia. Pois é, todo mundo criou frente parlamentar, são sempre tantas frentes parlamentares criadas lá. Não quero criticar os meus colegas, mas tem frente parlamentar que é farofa, né? Vai ter uma audiência e acabou. Eu entrei com uma frente parlamentar só, que é em defesa do acesso à justiça e da advocacia. Por quê? Para vocês terem uma ideia,
1/4, ou seja, 25% da população brasileira não tem acesso à justiça. Pessoas que têm direitos e não podem exercer esse direito porque não têm acesso à justiça. Porque não tem advogado, porque a Defensoria Pública não tem estrutura suficiente, porque as faculdades não conseguem oferecer uma assistência judiciária gratuita, adequada, em volume de qualidade. E aí acaba acontecendo o quê? As pessoas acabam sendo vítimas de predadores judiciais. São empresas ou pessoas que fazem uso inadequado de um determinado instrumento ou ferramenta que invariavelmente tem a característica da ilegalidade, explorando pessoas carentes, sabendo que dessas pessoas carentes somente algumas vão reagir ou têm condições de reagir. Isso é muito comum no Brasil. Então eu pensei, a Frente Parlamentar em Defesa do Acesso à Justiça e da Advocacia, porque eu acho que ninguém está tão maltratado hoje quanto os advogados. O advogado hoje passa maus pedaços, tem alvará. Gente, alvará é alimentos, é o que paga as contas do advogado. É o salário do advogado, são os alvarás judiciais com honorários advocatícios. E olha que é tudo eletrônico agora. Tem alvará que está pronto lá, fica 2, 3, 4 meses para o juiz liberar. Por quê? Então eu quero tratar disso. A Frente Parlamentar foi um sucesso, foi inaugurada com a presença de quase 300 pessoas. Tive apoio de todos os segmentos da Justiça, Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado, Procuradoria Geral do Estado, as faculdades. A PUC mandou um grupo de alunos, de jovens alunos, o professor Fabiano Cerveira foi representando os mestres em Direito. Então foi muito bacana, porque eu vi que existe um interesse convergente, e esse interesse convergente certamente vai virar boas propostas. Que coisa boa. Deputado Gustavo Vitorino, ponto final. Deixa para os nossos... O ponto final que eu deixo para vocês é o meu muito obrigado pela oportunidade, Juliano, de estar com você nesse seu programa. Fico feliz que o Endireitando agora na TV vai ter a parceria de todos vocês. Conversa com seus amigos, convida as pessoas a assistir esse programa. É toda a sexta-feira, toda segunda-feira, 17 horas. 17 horas. Hoje, então, nós estamos gravando, vai sair hoje. Todo mundo ligadinho, então, segunda-feira, às 17 horas. Eu convido você a assistir esse programa, porque, pelo que o Juliano comentou aqui em off, vai ter grandes convidados e vocês vão ter grandes programas por aqui. Com certeza. E também lembrando que nós estamos sempre de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, pela Rádio Felicidade. O programa Endireita Brasil também está no rádio de segunda a sexta ao vivo. Eu quero agradecer também a parceria, o seu carinho, a sua paciência aqui comigo, que estou aprendendo a fazer televisão agora, e eu sei que não é fácil, a gente treme na base, né? Mas se saiu muito bem, saiu maravilhoso. Eu deixei ele falar, né? Daí ficou tranquilo. Também quero agradecer os nossos patrocinadores, Medim, Medicina e Segurança do Trabalho, Eletrônica Morgante e Território das Armas. Com certeza, essas aqui são grandes empresas que têm nos ajudado aqui a manter esses programas. Que Deus te abençoe, um forte abraço, obrigado à Vale TV, na pessoa do Rodrigo, e obrigado a toda a equipe que está aqui hoje nos ajudando, e se Deus quiser, segunda-feira que vem estamos aqui para mais um programa Endireita Brasil. Valeu!